para estarmos juntos. Mas vamos fazer nossa oração inicial. Obrigada, Senhor, obrigada pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, pela tua fidelidade e pelo teu amor, Pai. Tu que estavas com os israelitas, Senhor, e está hoje conosco também, Senhor. Glória a Deus por isso. Peço que nos ensine hoje mais sobre satisfação, Pai, sobre fé, sobre confiança em Ti, Senhor. Seja em dias bons, nas vitórias, quanto em dias de adversidades, em dias maus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esse estudo, mas, sobretudo, Senhor, pela tua presença, Pai. Que teu favor, Senhor, esteja sobre nós nessa manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje a gente vai ler sobre Êxodo 15. Pegue aí a sua Bíblia, né, em Êxodo 15, um capítulo maravilhoso, emocionante. Eu estou super agradecida, por ter tido a confiança de falar sobre ele hoje. Traga aí seu suco, sua água, para que a gente possa desfrutar juntos desse momento. Então, o livro de Êxodo em si, né, ele retrata, né, desde da escravidão, né, que foi mais de 400 anos, a libertação dos israelitas da saída do Egito em direção à Terra Prometida, uma terra de fartura que emana leite e mel, né? E todo esse conteúdo, gente, ele fica gravado no YouTube. Vocês podem assistir novamente, no Apegando-se às Escrituras. E no domingo passado, nós falamos sobre Êxodo 14, que foi um episódio assim extremamente marcante, né? Que conta a história poderosa da travessia do Mar Vermelho pelos israelitas, não é? Glória a Deus por isso. E aí a gente sempre faz um resuminho, né, de Êxodo do capítulo, né, anterior, até para que a gente possa tomar. Mas antes eu queria compartilhar um louvor aqui com vocês, que também foi tocado no domingo, mas para que a gente entre nesse ambiente, né, para que vocês entrem nesse ambiente não só de oração, mas se remeta ao que também esses israelitas viveram através desse louvor também, né? Que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, deixa eu vir para cá, compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês escutem direitinho. Eu vou compartilhar aqui, tá? Share. Deixa eu compartilhar esse louvor aqui com vocês. Pode fazer o mar se calar. No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda autoridade e manda calar. Quem é o homem que teve o poder fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver feito ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai dar vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. Nas horas mais difíceis ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar.
Faça como Israel que não atravessou. E no nome do Senhor, o hino de vitória. No campo. Se houver, só ele ouvir o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. E você vai entonar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se levar passares, não vão te morrer. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, o hino de vitória. No oceano, Amém, amém. Vou parar de compartilhar aqui e vou voltar. Agora sim, esse hino, e eu fiz assim, fiz muita questão de colocar ele, porque ele fala. E deixa eu fechar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem aí? Passa um sinalzinho para mim, tudo bem? Ok, 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 ok. Então eu fiz questão assim de trazer esse hino porque ele fala exatamente do hino de vitória, que é isso que a gente vai estar falando hoje. Mas vamos fazer aí o nosso resumo aí de Êxodo 14. O Senhor, ele foi um grande estrategista, né? Quando ordenou que Moisés levasse os israelitas até o caminho lá do Mar Vermelho, que acampassem ali, porque ele causou uma impressão, ele ia causar exatamente uma impressão errada nos egípcios de que os israelitas estavam vagando confusos, né? Estavam cercados lá no deserto. E o faraó, com o coração lá endurecido, enviou os exércitos para perseguir os israelitas, né? E os israelitas ficaram aterrorizados e clamaram lá ao Senhor e a Moisés e fez a seguinte pergunta: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? E Moisés clamou, né, ao Senhor e o Senhor diga: Moisés, vá lá, né, e abra e bote o pé e abra o Mar Vermelho. E o Senhor permitiu que os israelitas atravessassem o Mar Vermelho em seco, enquanto o exército do faraó, ele ali se afogou. E o Senhor revela, né, o seu grande propósito de ser glorificado. E termina lá em Êxodo 14:31 dizendo assim: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Aleluia. E assim foi que concluiu lá Êxodo 14. E vamos entrar agora em 15. E é muito bacana esse, porque Êxodo 15 ele está dividido em três grandes assim partes. E é um capítulo da Bíblia que registra muito os sentimentos do povo israelita, né? Porque, por um lado, foi exatamente essa exaltação, esse hino de vitória, né? Que o povo estava lá adorando ao nosso Senhor com ele, que a gente acabou aí de ver por quê, né? E esse hino é conhecido como o Cântico de Moisés, que a gente vai ver que ele está lá na primeira parte da Bíblia de Êxodo 15, de 1 a 19.
Mas pouco tempo depois, esse mesmo povo que estava clamando e adorando ao Deus começou a reclamar e começou a murmurar por sede e por terem saído do Egito. E isso a gente vai ver aí um pouquinho mais na frente. E na segunda parte tem uma celebração também com um cântico e um hino de Miriam e das mulheres israelitas. A gente vai ver em Êxodo 15, 20 e 21. E tem uma terceira parte que registra um milagre do nosso Senhor maravilhoso, que eu considero assim um milagre profético, porque o Senhor transforma as águas amargas de Mara em águas doces, saciando ali a sede dos israelitas. E a terceira parte é a chegada em um lugar de descanso em abundância, num lugar chamado Elim, que a gente é onde a gente vai ver. Isso está lá no Êxodo, e aí vai ser de 15, de 22 a 27, que fica essa segunda e essa terceira parte. Então, veja aqui que a gente vai ver o cântico aí de Moisés, e esses dois primeiros versículos são maravilhosos, onde há essa exaltação, né, de Moisés e do povo israelita, que diz assim: no 1, cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Esse cântico de Moisés é esse cântico, né, que a gente acabou de falar, esse cântico de vitória, esse cântico que expressa o louvor, a adoração por quem Deus é, né, por quem Ele é, e pelos seus atos, né, salvadores, ao ter tirado os israelitas do Egito com a mão forte, né, poderosa do Senhor. Existem alguns críticos que já tentaram até questionar a autoria, inclusive, desse cântico por parte de Moisés, mas as expressões empregadas no próprio texto do poema, eles são realmente condizentes ao que a gente chama período mosaico. E o poema realmente foi composto, se vocês prestarem atenção na letra, na primeira pessoa do singular, mostrando que, de fato, realmente se tratou, né, de um cântico de Moisés. Além disso, todo o resto do cântico, né, aponta para a autenticidade aí mosaica, né, desse cântico, ao ser lembrado de outras partes do Antigo Testamento, como um tipo de cântico de todo Israel. Eu vou trazer para vocês Salmos 118, 14. No Salmos 118, 14 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Está lá em Salmos 118, 14. E em Isaías 12, 2, diz assim: Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. E até mesmo no Novo Testamento também é citado um cântico que aparece sempre entoado pelos crentes fiéis, lá em Apocalipse 15:3, que é maravilhoso, gente. Apocalipse 15:3, que diz assim: E cantaram o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus cânticos, ó Rei das Nações. Veja que coisa mais linda. E nós, né? Aí a gente vê em relação e faz essa analogia no tempo de hoje e a cada um de nós, como nós estamos expressando as nossas vitórias a Deus. Deus se alegra, né, com as nossas expressões, né, de louvor, de adoração, né, de gratidão. Gratidão é uma chave do céu, né? E eu acho lindo também, como diz lá em Salmos 51:17, que diz assim: com coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É lindo isso. E aí, dando continuidade, né, no 3, no cântico, ele diz assim: o Senhor é guerreiro e seu nome é Senhor.
Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Aqui, Moisés, ele fala, né, de Deus como o guerreiro, né, o grande guerreiro, o Senhor dos exércitos, né, e o seu nome é Senhor, oh, glória, né, isso mexe, né, chega, acende em nosso coração. Depois ele enfatiza como Deus impôs, né, uma derrota que foi uma derrota esmagadora, né, sobre os egípcios, lançando o faraó e todo o seu exército no mar. Aí eu vou fazer uma leitura seguida do 6 até o 12, que diz assim: Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão, eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mal os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estendes a tua mão direita e a terra os engole. O cântico, né, aqui, ele relembra que ninguém é páreo ao nosso Deus, ao poder de Deus, né? O Senhor, ele é imensuravelmente poderoso e ele executa de forma soberana os seus propósitos, né? Os inimigos de Deus, eles podem até planejar, tá certo? A vitória, mas no final encontram apenas a ruína, pois a vitória é do nosso Senhor, a vitória é do nosso Deus, que é o Senhor dos exércitos. Assim, nenhum dos deuses adorados pelas nações pode ser comparados ao único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor. Amém? E aqui, para que a gente possa concluir, né, o cântico de Moisés, de 13 ao 19. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Aleluia! O poder de Deus em estabelecer aí o povo de Israel na terra prometida, né? Os atos poderosos de Deus fizeram com que os habitantes da terra de Canaã estremecessem. Como vocês viram agora aqui no cântico, eles estavam aterrorizados, deixando claro aí que o Senhor é quem reinará para sempre. Eu achei interessante isso, né? E aí fui lá, tem um trecho em Josué 2, de 9 a 10. Josué 2, de 9 a 10, que relata esse temor do Senhor. E aí foi um trecho de Raabe.
né? Raabe, ela foi uma prostituta que se rendeu ao poder mesmo de Deus e que foi buscar essa misericórdia na única fonte e ajuda possível, que é o nosso Senhor. E que recebeu, inclusive, um lugar na genealogia de Jesus, como a gente pode ver até em Mateus 1,5, né? E aqui a gente só lê esse trecho de Josué 2, 9 e 10 que diz assim: E lhes disse: Sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Ai, meu pai, quer dizer, você vê aí como eles estavam aterrorizados, né, com os feitos gloriosos do Senhor. E o inimigo realmente bata em retirada em nome de Jesus. E agora a gente vai ver a segunda parte que eu falei para vocês, né, em relação passamos o cântico, né, de Moisés, mas aqui também teve um cântico de Miriam e das mulheres israelitas. E esse cântico aí de Miriam, ele foi também nesse mesmo contexto, né, da celebração da vitória, né, do Senhor em favor aí de Israel. E diz assim: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. E aqui a gente tem essa celebração, né, e adoração das mulheres israelitas lideradas aí por Miriam. E Miriam, ela foi a irmã mais velha, né, de Moisés e de Arão. E ela também foi considerada uma líder muito importante durante toda essa travessia do povo, né, de Israel pelo deserto até a sua libertação do Egito. Miriam foi considerada uma mulher bastante corajosa, uma profetisa, uma orientadora mesmo e consoladora das mulheres do povo de Deus. Só que eu fiquei um pouco mais curiosa para saber sobre a vida de Miriam. E ela também é mencionada em Êxodo 2. Não sei se vocês se recordam quando da vida assim de Moisés quando ele nasceu, que ele foi colocado num cesto, né? E que de longe ela acompanhou o cesto e depois ela foi lá e falou com a filha do faraó. Está lá em Êxodo 2. E em Números 12, todo o capítulo, que é o capítulo é o capítulo 12, né, dos versículos de 1 a 16, então é ele todo, depois vocês podem ir lá, né? Mas foi quando Miriam e Arão, eles pecaram contra Deus. Eles criticaram Moisés, né, questionando inclusive a autoridade de Moisés, pois Moisés ele havia se casado com uma mulher etíope e o Senhor, e aí ela disse, né, que além do Senhor falar por Moisés, será que o Senhor até fez um questionamento? Será que o Senhor fala apenas por Moisés? Não fala também por meio dela, que era Miriam e de Arão? E como punição, gente, Miriam, por conta disso, ela ficou leprosa. Ela ficou com a pele toda branca, né? Como uma neve mesmo, ficou com a pele toda branca. E Arão, ele clamou, né? E pediu a Moisés que fizesse uma oração a favor de Miriam. E Moisés orou ao Senhor, né? Intercedendo aí pela vida de Miriam. Mas, mesmo assim, o Senhor, né? Permitiu que ela ficasse em 7 dias afastada do povo com a lepra, mas depois ela foi curada e trazida novamente ao convívio do povo. Isso realmente me chamou a atenção. E também, e aí eu quero trazer aqui um trecho que assim mexeu muito com o meu coração ao ler Números, né? Então, por favor, depois vocês vão ver Números aí, esse capítulo 12. Mas especificamente no versículo de 5 a 8, o Senhor diz assim: Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou
Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Minha gente, que emoção! A defesa de Deus pelos seus, a defesa de Deus por Moisés. Aleluia! Né? Aleluia! Eu quero que assim, e oro, me coloco diante de Deus e quero bastante chegar e Ele ser esse Deus que por mim, que hoje já é Jesus, Jesus já é o nosso advogado, não é? Mas olha que coisa linda essa defesa de Deus pelos seus. É assim que Ele nos defende, né? Glória a Deus por isso. Então, nós, povo de Deus, ó glória. Bom, e aí agora a gente vai para a terceira parte, né? Que é a transformação das águas amargas em águas doces, gente. E aí, acompanhe comigo essa trajetória que vai aí do Êxodo 15, de 22 a 27, né? E essa parte ela é muito emocionante. E só ela, minha gente, é uma pregação. Vocês tiverem curiosidade, tem muitas pregações falando só sobre esse trecho, que é da transformação das águas amargas em águas doces. Né? Porque ele registra, esse trecho ele registra a trajetória, não é, dos israelitas a partir do Mar Vermelho, né? A partir do Mar Vermelho, eles se dirigiram ao deserto de Sul, que fica a noroeste da Península do Sinai, tá? Então é a partir daí. E depois que eles tiveram essa trajetória, nessa saída do Mar Vermelho, eles caminharam por 3 dias, gente. Por 3 dias no deserto. E durante esses 3 dias, eles não encontraram água. Eles não encontraram água. Vocês vão ler aqui, eu vou comentar um pouco sobre isso. Diz assim, do 22, né? Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sul. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Os israelitas chegaram a Mara, né? Que, como vocês viram, é um lugar que tem um grande significado, que significa amargo, né? E, de fato, as águas dali eram amargas, eram inapropriadas para se beber, né? E os israelitas não podiam aproveitar e matar a sua sede. Mas veja, vocês acabaram de vivenciar, né, até em Êxodo 14, que eu acho que vocês vivenciaram também, como povo de Israel, a travessia do Mar Vermelho. Grandes feitos o Senhor fez, né? Mas aí o povo, o que é que decidiu fazer? O povo começou a murmurar. Foi aqui em Mara que o povo começou a murmurar, não é? E depois desses 3 dias, ao invés de clamar ao Senhor, o povo começou a murmurar. Então, aqui a gente vê, né, essa instabilidade, não é, do povo. Ora, eles estavam entoando lá o cântico e a adoração, mas vem a adversidade, né? E o que é que o povo faz? Começa a reclamar, né? Começa a murmurar. E aí a nossa análise, né? Como será que hoje, né? Hoje a gente olha para os israelitas e questiona, mas será que eu e você, a gente, ao invés de murmurar, a gente clama ao Deus, ao nosso Deus que tudo pode. A gente está agindo da mesma forma frente às nossas adversidades, murmurando, duvidando, achando culpados, né? Então, isso é uma postura, gente, que é uma postura.
bem problemática, né? E aí eu vou fazer um parênteses, eu vou pedir licença a vocês aqui, vou fazer um parênteses para falar um pouco sobre a maledicência, que é o que a gente chama de murmuração, tá? Em Números 14, 2, ele fala da revolta do povo e suas queixas a Moisés e a Arão. E diz assim: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Gente, eles acabaram de sair do Egito, mas o Egito não saiu do povo, né? E por conta disso, eles acenderam, né, a ira do Senhor, que a gente sabe que é tardia em acender, né? Então, em Números 14, 27, Deus diz assim: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Veja só, desses israelitas murmuradores. E ninguém, gente, ninguém daquela geração entrou mais na terra prometida, a não ser Caleb e Josué, né? Só essa nova geração entrou. E Jesus também nos exorta, né, contra a murmuração. Se você vê lá em Filipenses 2,14, fala assim: façam tudo sem queixas nem discussões. Então, a gente recebeu, né, essa mensagem. Aí cabe agora a nós como a gente vai agir frente às adversidades, né? Porque diante dessa insatisfação do povo, Moisés nos dá um grande exemplo. Moisés, ele clama a Deus. E é isso, gente, a gente tem que clamar a Deus. E aí Moisés nos ensina aqui, né, fazendo isso. Vejam aí os versículos 25 e 26, que diz assim: Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu. Compartilhar isso para. Em Mara, o Senhor lhe deu. Deixa eu voltar aqui que eu fui apagar aqui meu celular. Leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Oh, glória, eu vou ler isso de novo. Pois eu sou o Senhor que os cura. É o Senhor, gente, que faz todas as coisas, e nos cura. Inclusive, nos dias de hoje, o Senhor continua curando. Então, meus queridos, quando a gente tiver, né, vamos aprender aí, quando a gente tiver frente à adversidade, o que que a gente tem que fazer? Murmurar? Ou então fingir que está tudo bem. Não, o Senhor quer um coração transparente, verdadeiro, mas contrito, né, a Ele. É, a gente tem esse exemplo, né, de Moisés, que a gente dobra o nosso joelho e clama ao único Deus que pode todas as coisas, nosso Senhor. O mesmo que abriu o Mar Vermelho, que deu a solução a Moisés e a todos os israelitas, ele dará a solução a mim e a você. E, gente, Jesus será sempre a solução. E ele está aqui, assim, sabe? Ele está aqui agora conosco e sempre estará. Aleluia por isso, né? E o Senhor nos transporta, né, das águas amargas para a doce. Ele transporta das trevas para a luz. O velho homem ao novo homem. Deus é aquele que sara e que cura o seu povo, né? E tudo isso, gente, serviu para preparar aí o povo, né, de Israel, porque foram dados a eles os mandamentos, gente. Né? Vocês vão ver um pouco mais na frente que seriam entregues lá no Sinai, de modo que todo o propósito de Deus, ele fosse cumprido, né? E se cumpriu lá para os israelitas, tá?
E a gente tem, assim, o último versículo, né? Que é para fechar aí com chave de ouro. Ele termina com Israel chegando a um lugar de descanso chamado Elim, né? Só que, gente, o que eu queria colocar, assim, realmente para vocês é que de Mara, das águas amargas, ele transforma em águas doces, gente. E essas águas amargas, a gente pode fazer uma analogia com o nosso coração para que Deus, para levar a gente para essas águas doces, que são as águas de Elim, que a gente vai ver aqui, ele precisa limpar o nosso coração. A gente precisa estar com o coração limpo, né? Tirando toda raiz de amargura, né? Então vamos chegar aqui a Elim, que diz assim: depois, que é o último, é o 27, depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Oh, aleluia! Elim, que lugar Elim é esse, né? Elim, ele é descrito estando entre Mara e o deserto de Sim, é perto da costa oriental do Mar Vermelho. E seu nome, ele tem vários significados, como lugar de descanso, árvore onde se clina e terebintos. Elim era um lugar de refrigério, gente, e de cura, onde os israelitas, eles encontraram conforto. Eles podiam se acalmar e recuperar o equilíbrio deles, emocional, junto à fonte das águas. Gente, eram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Oh, glória! E mais uma vez aqui eu quero trazer, né, o aprendizado de Moisés, né, que a gente falou, né, que ele clamou ao Senhor, ele não murmurou, ele não lamentou, ele não reclamou, mas ele clamou ao Senhor. Mas quero também trazer Davi, tá certo? Se vocês forem lá em Davi, em 1 Samuel 36, diz assim: Davi fortaleceu-se no Senhor. Gente, Davi também enfrentou inimigos lá em 1 Samuel, onde nesse trecho, Davi, ao voltar de uma guerra, de uma luta, ele chegou onde ele estava com os seus 600, né, que era o exército dele, e tudo cansado, né, tudo morto. E quando chegou, haviam levado as mulheres, as crianças, as mulheres desses 600 homens, né, e as dele também. E todos eles estavam tão revoltados com Davi que queriam, inclusive, apedrejar Davi. Mas Davi, ele também, gente, ele não foi com os outros. Ele, pela dependência do Senhor, ele fortaleceu-se no Senhor, né? Então, esse é um grande e um nosso grande exemplo, né? E com Paulo, aí eu também trago Paulo, né? Porque são os nossos, assim, então, eu ia dizer todos que são os pais da fé, né? Mas aí a gente está trazendo também Paulo, que é apóstolo, tá? E Davi, né? O grande rei. Em Filipenses, gente, em 4, 11 e 13, que Paulo, ele fala, né? Que aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele ensina a mim e a você, né, que a gente está entregue realmente ao Senhor, né, porque Ele é a nossa abundância, né, é, a gente com Ele tem plenitude, né, e viver na dependência do Senhor, gente, viver na dependência do Senhor e aprender a viver bem em dias bons e em dias maus. Para isso, ele nos dá, né, toda a palavra, né, ele nos dá a armadura de Deus, ele nos dá ferramentas, né, ele nos dá toda a adoração, ele nos deu Jesus, ele fez tudo por mim e por você, né, para que a gente pudesse viver em todos esses dias na abundância dele, para que a gente pudesse chegar e possa chegar em Elim, que é isso que ele quer para mim e para você.
né? E mais uma vez lembrando de limpar aqui os nossos corações, né? Tanto o perdão, né? Tirando daí toda a raiz de amargura do nosso coração, para que a gente possa desfrutar do descanso do Senhor, né? Que é onde Ele nos quer, é o descanso de uma forma eterna. Amém? E agora eu vou abrir aqui para vocês. é, para que a gente possa conversar. Tem tanta coisa, né, que a gente pode falar aqui sobre esse aprendizado, né, da vida, né, que foi desses israelitas e de Paulo, né, de Davi, de Moisés, né, que foi dessa travessia. E agora eu abro para vocês o que vocês querem comentar, o que vocês querem perguntar, o que é que vocês acharam, né? Eu tô ainda, eu ainda estou vibrando, né, em fogo aqui com tudo que aconteceu. Abro aí para vocês, vamos lá. Quem é que gostaria de comentar? Quem gostaria de falar? Tânia, Tânia, você não tem como, né? Dani, né? Eu chamo pelo nome. Aninha entrou! A Aninha tá aqui com a mão levantada. Bora, Aninha. Oi, Lari! Tô Aninha, só aqui. a graça, Aninha, cadê tu? Mas é só a graça mesmo, é só pela graça mesmo. Se não for pela graça, a gente não faz nada, né? Olha, mas que bom estar aqui com vocês, né? Que bom que eu pude entrar, pude ouvir, pude participar. Como é bom estar nesse lugar, né? De receber também, de aprender. Nossa, que maravilha. E aí, eu queria comentar duas coisas aqui rapidinho, Lari. Eu queria falar sobre. Primeiro, obrigada aí, viu, pela sua disponibilidade. Mas eu queria falar aqui, eu estou num post aqui, mas eu queria falar sobre o versículo 17, né, de Êxodo 15, quando ele fala assim, ó, ele diz assim: Tu o farás entrar e plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente, né? E Amém. aí, e aí ele está falando aqui no Cântico de Moisés, ele está falando é, de uma terra prometida para onde eles vão, onde o Senhor vai plantar eles, a herança do Senhor, né? Ali vai ser plantada, e ele fala aqui que será uma habitação. Mas quando eu estava ouvindo isso aqui, quando você estava falando, eu me lembrei mais na frente, acho que Moisés ali ele estava profetizando essa habitação que somos nós, porque no Novo Testamento a gente vê, né, que nosso Amém. corpo é morada do Espírito. Amém. Nós Amém. somos a habitação do Senhor. Então, Oh, glória. eu fiquei muito feliz, Oh, assim, quando eu glória. vi isso, assim, essa habitação, esse lugar onde eles estavam indo, né, que ali a gente vai ver depois, vai ter, construir santuário e tudo, tabernáculo, mas, na verdade, é o tabernáculo hoje onde Deus quer habitar, onde Ele habita, é em nós, é dentro de nós, né? E Amém. rapidinho aí para eu passar para a Amém. Tânia Não, também, vai, vai, vai. esse finalzinho do capítulo, né? Quando ele diz aqui que tinham 12 fontes de água e Nossa, 70 palmeiras. 70 palmeiras. É muita fartura, amiga. É Então, isso que ele tem reservado. eu fiquei pensando nisso. Deus tira a gente de um lugar de escassez e coloca num lugar de abundância. Bastava uma palmeira, duas palmeiras, mas 70 palmeiras, bastava uma fonte, 12 fontes. Então, é isso. Beijo. Obrigada, Aninha. Ô, coisa boa ouvir essa Aninha aí também, né? E tu aí conduziu muito bem, parabéns. Oi, Tânia, estava contando com você aqui, para que você Com sempre certeza, agrega também, Tânia. Venha, por com favor. certeza, com certeza. E eu, cada dia eu fico mais impressionada, que é uma coisa que eu trago, aprendi aqui com esses estudos da gente, que a gente na Bíblia, a gente não pode estudar uma coisa sem ler outra, né? Porque cada vez, olha, esse capítulo a gente tem que ler. Êxodo 14 inteiro, não é um pedacinho, é ler todo, porque você falando aí, e eu abri aqui Êxodo e eu fiquei, não Êxodo 15, acredito, né?
Não, 14 Ah, o depois. 14 do Mar Vermelho. Não, não. Êxodo 14, ele fala aqui, quando ele falou aqui da Mara, É o que 15, é o 15, é o 15. não, É esse do ah, não, 15. não é Êxodo, não. É Números, desculpa. Números, É números é Números fantástico. 14. Porque a gente está estudando o Êxodo. Gente, não, é Números 14. Porque vem tudo muito explicado. É como se fosse assim um livro só, não é suficiente para botar todas as informações. Então, as informações estão lá. E é nesse capítulo, eu vivi assim atrás, exatamente, de números que vem toda a explicação dos 40 anos, né? Das coisas, por que que eles ficaram lá? Por conta disso aqui, dessa murmuração, que foram 40 dias de murmuração, e aí Deus diz lá, está explicadíssimo, pelos 40 dias, vão Exatamente. ser, cada dia é um ano, serão 40 anos. E todos os que tiverem mais do que 20 anos, né, quando terminar esses 40, irão com Josué e Caleb, que foi o que acertou, que foi o que falou bem, e para ter um Exatamente. comando. E o resto Exatamente. todinho. Enquanto não morrer o último, vocês não sairão daqui. Gente, eu digo, parece que é praga. Não, não é, não. É decisão, é, é ensinamento, é ensinando a obediência que a gente tem que ter. Então, isso assim, ele fala, e como é que vocês, vamos dizer assim, né? Como é que a gente vai morrer, e atravessou e vai morrer de sede, vai morrer de fome? O Senhor estava programar tudo na mente dele, né? Mas aqueles que não confiam não irão e não farão. Então, é sempre, eu em oração, eu digo sempre isso. Gente, temos que confiar, porque obedecer e confiar. Assim a gente vai poder continuar. Então, por conta deste versículo, o 24, 26, né, que fala dessa oração de cura, né? Se vocês obedecerem, não sei o quê, eu os curarei. Quer dizer, ele está ali, ele está vendo tudo. Leiam Números 14 inteiro, lição de casa. E é. E ele está Porque, falando isso para mim e para você, para que a gente não tenha que viver a mesma coisa, né? Que exatamente, a gente, na exatamente, realidade, aprenda a clamar a Ele. A gente não, né, não é exatamente, o campo, né, de estar murmurando, de estar, né, lamentando. A gente tem que clamar o único que pode fazer todas as coisas, inclusive nos curar. E Tânia, essa exatamente, passagem, porque ele podia ter levado os israelitas para Elim, porque lá tinha exato, fartura já. Por que que ele não levou para Elim? Porque ele exatamente, tinha que fazer essa limpeza do coração, das águas amargas do coração, exatamente. para que tivesse, Ele para ainda que pudesse explica aqui desfrutar. no comentário, fala que isso era porque eram águas alcalinas, né? No deserto é uma coisa que prevalece. Pois ele já sabia onde é que tinha água limpa. Minha gente, então a gente tem que crer, obedecer. Essa palavra de obediência é o que eu mais digo aos jovens, é o que a gente fala mais em oração, né? Então fica aí a dica. Não é Muito. só um versículo, não. Vai lá e lê o Não, capítulo é todo, todo, Números. todo ele, todo Números ele. aí está explicando exatamente tudo o que aconteceu aí. E vai trazer muito ensinamento, né? A gente não pode fazer os dois de uma vez, Muito, mas muito, foi muito, a muito, nossa muito. grande lição. E esse cântico é sem comentário, porque tudo que tem falando aí nele é muito forte, né? Essa é uma experiência de ensinamento que até hoje, 2000 anos, está aqui com a gente. E todo dia que a gente estuda isso, a gente traz ensinamento. Então, que Deus abra os corações da gente, para a gente ouvir e entender esse ensinamento, viu? Parabéns, amiga. Você estreou muito bem. Acho que estreou, né? Que bom. E aí, Eu tem levei mais um algo? susto ontem de noite, não tinha aviso. Eu digo, gente, o que aconteceu? Aí eu fui no banheiro às 6h30. Eu digo, tá aí o chamado.
E mais alguém, gente, mais alguém gostaria de falar, comentar, antes da gente chamar. Nesse caso, eu não sei se a gente chama o pastor, ele está aqui, ou Aninha, mas tem mais alguém que gostaria de comentar esse capítulo? Ô, Larissa, Oi, eu queria Demétrio. fazer um comentário, eu queria fazer lá desde o princípio, né? Porque você fez o resumo da semana passada e falou dessa semana, né? Então, acho que tem uma passagem que me chamou muita atenção, que é todo do capítulo 14, né? E que ele fala indelével, né? Eu coloquei, né? O que é que não pode ser apagado. Essa palavra me chamou muito forte nesse capítulo, né? Que é aquilo que aconteceu no capítulo 14, algo que não pode ser apagado, né? Não pode deixado para trás, né? A gente vê realmente, a gente sempre fala que é o despertar e o milagre, os milagres de Deus, né? Então isso ficou gravado para todos, Para né? Por mais sempre. E servem para mim e para você no dia de hoje. Muito bem, perfeito. E é para isso, né? A palavra está aqui, ó, a palavra está aqui. É para que a gente tenha o nosso manual de vida mesmo, nossa instrução, nossa bússola, né? Amém. Alguém Amém. mais? Dani, cadê você, amiga? Você está aí? Você quer falar? Mabel também estou Oi, vendo. meu amor, eu estou aqui sim, estou só Ei, bebendo. Dani! É muito lindo. E vocês falando sobre tudo isso, né? Sobre a questão do aprendizado, de ter, de obedecer. E essa fé, a própria palavra diz, né? Vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, para que a gente confie e obedeça, a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo hoje, né? É verdade. Estudando a palavra. Porque sem a gente conhecer o Deus que a gente serve, a gente não consegue confiar e nem obedecer, né? Por isso que é tão importante esse tempo aqui que a gente tem junto em estudo, porque por mais que você estude só, e Deus fala muito, né? E a gente aprende muito, mas quando a gente estuda junto também, eu acho que ele superabunda, né? No ensinamento e traz revelações assim maravilhosas. É muito bom. É uma bênção. Eu fico fico inebriada com a palavra do É Senhor verdade, é e verdade. ver como tudo se conecta, né? Tudo se conecta, Dani. Isso que eu ia dizer. Tudo está Tudo se conectado. conecta. Foi Impressionante. escrito ao longo de tantos anos por tantas pessoas diferentes e nada se contradiz, né? Pelo contrário, tudo se confirma, se conecta. Deus Amém. seja louvado. E parabéns, viu, Amém. amiga? Foi bênção seu estudo, amei. Glória a Deus. Amém. Fica com Deus, um beijo. Obrigada, Daninha Massa. E aí, mais alguém? Mabel, você também sempre fala, Mabel. Quer falar? Ah, Aninha levantou. Fala, Aninha. É, eu queria só falar assim, em relação ao cântico, né? A gente vê, eu estava lendo o Evangelho de Lucas, né? E eu vi o cântico de Zacarias, o cântico de Maria. Então, esse cântico de Moisés, eu acho que foi algo também que, se, como o Demétrio falou, né? E aquele acontecimento do Mar Vermelho foi algo indelével, né, Demétrio, para a gente ficar lembrando. Eu acho que esse cântico também. E aí eu fiquei aqui pensando, Jesus, qual é o cântico que eu poderia fazer hoje para o Senhor em agradecimento por todo o bem que o Senhor tem me feito, né? Qual é o cântico que a gente pode, que não seja só o canto, assim, foi o canto de Moisés, naquela coisa, mas no meu dia a dia hoje, né? Qual é a expressão de louvor que eu posso ter no meu coração para Deus, né? E eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu quero escrever, ou então eu quero orar, falar um cântico de louvor hoje para Deus, porque Oh, Ele glória. tem me É feito bem, verdade. né? Como o cântico de Maria, né? Que diz, grandes coisas fez por mim o Senhor, né? Por isso, estamos além. Isso é um salmo que diz, mas Maria também diz isso, né? No cântico dela. Grandes coisas fez comigo o Senhor, né? Então, é isso, que a gente, cada um, possa ter esse cântico hoje nos nossos lábios, né? Uma adoração a Deus. Amém, e Aninha. Tem o Cântico do Cordeiro, né? Que quando eu vi no Apocalipse 15,
É o Cântico do Cordeiro, que aí ele cita, inclusive, esse Cântico de Moisés, ele diz, e cantava um Cântico de Moisés, servo de Deus, e o Cântico do Cordeiro, que diz, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerás, ó Senhor? Quem não te glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo, todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Esse é o cântico do Cordeiro. Amém. Aleluia. Aleluia. E aí, gente, Mabel, você vai falar? Um, dois, três? Que senão eu chamo o Geiso. Não, hoje não, tá tudo bem. E aí, pastorzão, é contigo então. Bom dia, gente. Maravilha. Tá Bom aqui. dia, bom dia, Coisa gente. boa. Muito bom. Lari, maravilha aí. Muito obrigado aí pela sua dedicação, sua palavra. Né? Isso foi muito bom. Tudo isso foi traz pra gente, né? Como vocês já falaram, muita gente já falou isso aí também, e Lari falou muito bem quando eu trouxe a meditação, o ensino, que é o seguinte, a gente olhar para as escrituras, né? A gente olha para muitas histórias e a gente vê mais uma história dessa aí, mas não é sobre história, é sobre princípios, né? É algo que reverbera para outras gerações. Então, Deus não está simplesmente tratando isoladamente uma história. Deus estava ali se importando com a gente aqui ouvindo isso hoje. Então, quando Deus estava movendo aquela história lá atrás, ele estava agindo hoje, no século XXI, na nossa vida. Então, esse é o poder da palavra, né? O poder da palavra é exatamente isso. E mergulhar na palavra, estudar a palavra, traz esse sentido, essa necessidade de que nós temos de entender o que é que Deus está querendo falar com a gente hoje. E Deus fala com a gente através da história, através do tempo, através, né, de todas as coisas. Então, é muito bom a gente poder ter esse tempo aqui, a gente parar para isso, a gente vivenciar isso. Então, que eu louvo a Deus por essa oportunidade que nós temos, por esse momento aqui. Tá muito bom estar com vocês aqui, é muito bom a gente ver pessoas, né, assim, dedicadas a entender mais, a buscar mais. A palavra é algo que a gente deve exercitar sempre. Tá? Então, vamos em frente. Hoje temos aí um dia na presença de Deus. Estou caminhando aqui, chegando para a igreja, e que a gente possa hoje viver, né, uma relação com Deus e com a sua igreja. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, Senhor Deus, por esse ensino, muito obrigado porque nós temos a certeza, Pai, que Tu não estás alheio a nada e todas as situações, todas as circunstâncias, Pai, Tu estás no controle e trazendo sim, para cada um de nós a percepção daquilo que Tu queres ministrar na nossa vida. Vem e ministra ao nosso coração. Queremos ter entendimento pela Tua palavra. Te agradecemos pela vida de Larissa, agradecemos, Senhor Deus, por cada pessoa que aqui está. Dai-nos um domingo na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém, amém. amém, gente. Amém, Feliz gente. domingo. Deus abençoe vocês. Amém. Amém, Larissa, pastorzão. Obrigada, Amém. muito Tchau. obrigado mais uma vez. Beijo. Aí. Parabéns, Larissa. Tchau. É isso aí. Eu tenho esse privilégio, toda segunda-feira pega fogo a nossa célula com Larissa. Amém. Deus Aleluia. me deu esse privilégio, muito privilégio de fazer parte dessa célula. É uma honra para mim. Ah, fica com Deus. Um beijão e Marcão também, Bom, viu? Demétrio. É, Tchau, Deus gente. abençoe Amém, amém. sempre. Muito bom estar aqui. beijo. Obrigada, Tânia. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo. Beijo.